Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 6, Gênesis 6, a corrupção da humanidade. E como as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então o Senhor disse: O meu espírito não ficará com o ser humano para sempre, porque ele também é carne. Então viverão somente 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra e nasceram outros também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e geraram filhos delas. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que a tendência de seu coração é sempre para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isto lhe pesou em seu coração. E o Senhor disse: Destruirei o ser humano que criei da face da terra, desde as pessoas até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. No seu tempo, Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida aos olhos de Deus, e a terra se encheu de violência. E Deus viu que a terra estava corrompida, porque toda a humanidade havia se corrompido. Deus anuncia o dilúvio. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade está diante dos meus olhos, porque a terra está cheia de violência e eu a destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e a revista com betume por dentro e por fora. E a faça desta maneira: a arca terá 135 metros de comprimento, e a sua largura terá 22 metros e meio, e a sua altura terá 13 metros e meio. Faça na arca uma janela de 45 centímetros na parte de cima, e ponha a porta da arca ao seu lado. Faça a arca em 3 andares, porque eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a humanidade e o que tem fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e entrarão na arca você e os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E de todos os seres vivos, fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservar vivos com você. Aves conforme a sua espécie, animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. Virão a você 2 de cada espécie, para os conservar vivos. Junte e leve com você todo tipo de mantimento, e será para seu alimento e deles. Assim Noé fez, tudo conforme o que Deus lhe mandou, assim ele fez. Mateus 6. Socorro aos necessitados. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, se fizerem isso, não terão recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta diante de você, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, para que a sua esmola seja dada em segredo, e o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Sobre a oração. E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando for orar, entre no seu quarto e feche a porta.
ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê secretamente, o recompensará. E, orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se vocês perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se, porém, vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os outros vejam que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Porém você, quando jejuar, unge a sua cabeça e lave o seu rosto, para não parecer aos outros que você está jejuando, mas ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Sobre as riquezas. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A lâmpada do corpo são os olhos, e, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo estará cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em você são trevas, que grandes serão essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Sobre os cuidados da vida. Por isso lhes digo, não andem preocupados com a vida de vocês, pelo que irão comer ou pelo que irão beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhem para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Será que vocês não têm muito mais valor do que elas? E quem de vocês poderá, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora à sua vida? E quanto às roupas, por que vocês andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não andem inquietos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o Pai Celestial de vocês sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará com si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do 6º dia e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.